Olá, turma, sejam bem-vindos à parte 2 da aula de hoje, realizando as atividades da página 37 do módulo 2. Então, questão 1, como podemos dividir a história romana? Podemos dividir a história romana de Roma, a história de Roma, em 3 períodos. Monarquia, que vai dar origem em cerca de 753 a.C. até o ano de 509 a.C., República, que vai de 509 a.C. até o ano de 27 a.C., e Império, que vai de 27 a.C. até a queda do Império do Ocidente, no ano de 476 depois de Cristo. Questão 2. Caracterize social e politicamente o período da monarquia. Então, a sociedade romana se baseava na gens, um grupo de pessoas que se identificavam por terem um antepassado comum. As famílias romanas tiveram origem na gens. A base política era a cúria. A Assembleia das Cúrias escolhia o governante. As famílias pertencentes às elites, os patrícios, eram compostos de grandes proprietários e monopolizavam os principais cargos políticos. Questão 3. Havia uma série de razões para as revoltas dos plebeus ao longo da história romana. Quanto a isso, identifique: a. Os principais motivos do conflito entre patrícios e plebeus. Então, você coloque: os conflitos entre patrícios e plebeus se deveram à desigualdade entre esses dois grupos. Essa desigualdade se manifestava na política, nas leis, na vida social e na economia, tá? Só coloquem até aqui que a resposta já vai estar ok, já que vocês também não têm muito espaço no livro de vocês, tá ok? Mas até aqui tá ok. Vamos para a questão 4. A letra B da questão 3, perdão. As principais conquistas dos plebeus. Suas principais conquistas foram, vocês não precisam colocar a data, tá? Mas se der para colocar, ok. Suas principais conquistas foram criação do Concílio Plebis, Tribunato da Plebe, uma nova magistratura com direito de veto nas decisões do Senado. Aí, ponto e vírgula, a Lei das 12 Tábuas, primeiro código escrito de leis em Roma, incorporado nelas a abolição da escravidão por dívidas. Ponto e vírgula, Lei Canuleia, onde foi permitido o casamento entre patrícios e plebeus. E também foi eleito cônsul, foi eleito o primeiro cônsul plebeu, e no ano 300 os plebeus obtiveram o direito de serem sacerdotes, até então um privilégio dos patrícios. Questão 4. As conquistas romanas deram origem ao latifúndio escravista. Explique como isso aconteceu. O recrutamento militar dos pequenos proprietários implicava, quase sempre, a perda de suas propriedades para os patrícios, que iam dessa forma ampliando sua riqueza. Então, vocês podem colocar essas duas primeiras linhas, né? Mas, para ficar mais completo, vocês coloquem as terras anexadas ao Estado romano por meio das conquistas, conhecidas como agers públicos, eram inicialmente cedidas aos camponeses mediante o pagamento de taxas ao Estado. Mas o patriciado, detentor do poder político, foi se apossando dessas terras e aumentando seus domínios. Vocês façam a letra menorzinha, coloquem a resposta até aqui para ficar bem completa. Questão 5. Relaciona a expansão romana pelo Mediterrâneo com as profundas transformações do período republicano. As consequências social e econômica mais importantes da expansão romana foi a introdução maciça do trabalho escravo. Ponto.
Aí vocês escrevem: as riquezas provindas dos saques e a cobrança de tributos dos povos conquistados fizeram grandes fortunas em Roma, intensificaram o comércio com o Oriente e aumentaram o gosto pela sofisticação e o luxo da elite romana. Os homens novos, plebeus enriquecidos, foram aumentando assim com a sua influência na sociedade romana. Tá bom? Questão 6. Qual a importância do escravismo para a civilização romana? A base da produção era escravista. Podem começar a resposta daqui. A base da produção era escravista. Os escravos estavam presentes em todas as atividades produtivas e administrativas de Roma. A própria motivação da guerra passou a ser de conseguir escravos. Questão 7. Relacione o escravismo com a estagnação da técnica. O grande desenvolvimento romano no campo da administração, do direito, da organização política não ocorreu na produção. Ponto. Coisa de escravo, o trabalho não recebia a atenção das elites romanas. A maneira de aumentar a produção era pela expansão das propriedades e do número de escravos, não pela melhoria técnica. Questão 8. Explique por que o enriquecimento de parte da plebe, resultado das conquistas romanas, contribuiu para a crise da República. A expansão romana originou, além dos proletários e dos escravos, uma outra classe, os homens novos, cavaleiros que lutavam no exército. Forneciam os víveres necessários a este e eram autorizados a explorar as novas terras, ricas em minerais. Aí vem para cá. Isso criava tensões políticas e sociais, as quais acabaram minando o poder do Senado, reduto político do patriciado romano. Esse processo acabou levando à implantação do poder imperial. Questão 9. Qual o significado da vitória política de Otávio? Significou a vitória das novas forças sociais e políticas resultantes da expansão. A velha república oligárquica romana chegou ao fim. Otávio tinha o apoio das camadas pobres do império contra a minoria dos nobres, que lutavam para permanecer no poder. Ele tornou-se o chefe político todo-poderoso do Estado romano. Atividades complementares. A questão 1. Vocês não precisam fazer, tá? Questão 2, vamos fazer as de marcar. Questão 2, a resposta será letra D, marque a letra D. Questão 3, também será a letra D. A questão 4 será a letra C. E a questão 5, a letra E, ok? Então, qualquer dúvida, só entrar em contato e até a próxima.